Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos na terceira aula do curso. Hoje falarei sobre os elementos da contação de história. Para começar, vamos falar dos recursos. O que é um recurso? Um recurso é qualquer coisa que lembre o personagem, o cenário ou o local. Dentro desses recursos, temos uma infinidade de exemplos. O mais comum que a gente mais usa, principalmente na educação infantil, é o livro. O livro, a gente pode conseguir emprestado, a gente compra, porque quando a gente está trabalhando nessa área, a gente tem que ter uma infinidade de material, né? Toda professora que já trabalhou na educação infantil ou está trabalhando na educação infantil sabe muito bem do que eu estou falando. Que a gente deve ter aquele quartinho lá da bagunça, onde tem tudo lá, né? Isso sem contar o lixo, que para a família da gente, que não trabalha nessa área, principalmente para os esposos, os maridos da gente, fica sem entender, né? Porque tanta caixa de papelão, porque tanta latinha, enfim. O livro, voltando ao assunto do livro, além da gente conseguir comprando, emprestando na biblioteca do CMEI ou da escola onde estiver trabalhando, tem a opção também de confeccionar ele. Dá para confeccionar ele com vários materiais, de papelão, com cartolina, com tecidos, com feltro, enfim. Aí vai da criatividade, do dom, da imaginação. Mas também a gente pode comprar esses materiais prontos já, que tem tanto professoras quanto artesãs que produzem, e enfim, aí vai depender, ninguém é obrigado a saber fazer tudo, né? E às vezes nem dá tempo também. Fora o livro, a gente também conta com os recursos tecnológicos, principalmente nessa época que a gente está vivenciando agora, né? Então, é maravilhoso. Você pode usar o celular na sala de aula. Muitas vezes a gente acaba usando, antigamente, né, o DVD. Agora é tudo no pendrive, né? Para pôr um filme de acordo com o plano de aula, o objetivo que a gente está pensando para aquela aula naquele momento. Temos também como recurso os cenários, que pode ser uma caixa de papelão, a gente transforma ele para poder fazer um teatro de sombras, dedoches ou palitoches. Temos o tapete de contação, o avental de contação, eu já produzi eu deixei no CMEI que eu trabalhei, eu lembro que eu fiz na época do magistério e eu fiz do João e Maria. Era muito lindo. Mas na questão do tapete e os próximos recursos a seguir, você também pode pensar num cenário mais livre, assim, e ali você consegue colocar os elementos e pode trabalhar vários tipos de contação usando o mesmo avental. Fora o avental, temos o guarda-chuva de contação de história, a saia de contação de história, dedoche, fantoche, palitoche, fantasias e teatro de sombras. Para a confecção dos cenários, podemos utilizar vários tipos de materiais, como papelão, caixas de papelão, pode ser usado painéis, para esses painéis você pode usar tecidos, pode usar TNT, madeira, pode ser pintado um cenário, quem tem essa habilidade. Você pode produzir na sua sala de aula, em cada cantinho da sala de aula, você já pode deixar um espaço pintadinho, uma parede pintadinha, ou com uma cortininha, ou usando um TNT, e ali seu espaço para contação de história, seu espaço específico ali para contação de histórias. Nesse espaço, você pode colocar almofadas no chão, tapete. Você pode também fazer esses cenários, esses painéis também, eles podem ser feitos na escola. Você pode conversar com o pessoal da escola, pode conversar com a diretora e pedagoga e pintar painéis pela escola, em algum ambiente, num muro, numa parede,
E ali pode ser feita uma contação de história. Pode ser um painel com imagens onde você pode contar vários tipos de contação de história usando esta mesma imagem. Não precisa ser um cenário só de uma história específica dos Três Porquinhos, por exemplo. Pode ser lá, deixa um fundo e ali você consegue fazer a contação que quiser. Qual a importância da utilização do livro na contação de história na educação infantil? Primeiro que o livro, ele possibilita a gente de estar trabalhando as imagens, criando essa imagem ali para a criança. É um recurso mais acessível para a gente ali na sala de aula. E também é bacana porque depois que você termina a contação de história, por exemplo, você pode pegar e deixar a criança ter acesso aos livros. Como que a gente fazia num CMEI que eu trabalhava lá em Curitiba? Em vários CMEIs que eu trabalhei, que eu passei. A gente, conforme os livros iam ficando assim mais velhinhos, mais surrados, ou sabe aqueles livros mais baratinhos que tem, que a gente compra assim bem baratinho, que ele é mais fininho, tem contações, tem historinhas bem resumidas, a gente vai juntando e a gente forma essa caixa. E daí, depois que a gente faz uma contação de história, o aluno pode ter acesso ao livro, tocar no livro, pegar no livro, olhar as imagens, da forma que ele quiser, no tempo que ele quiser, né? Isso se chama fruição. Isso é a questão da liberdade da criança e dela ter o prazer em manusear um livro. Então, isso é muito importante na formação de novos leitores. Então, o livro é um recurso, assim, olha, importantíssimo. Por quê que eu tô dizendo isso? Porque quem já trabalha nessa área, ou quem for trabalhar nessa área, é importante saber que nem todo dia a gente consegue fazer aquele show, né? Não é possível. Não é possível financeiramente, não é possível no tempo que na educação infantil temos os cuidados com as crianças, a gente tem as atividades para fazer. Então, nem sempre tem como eu pegar e todo dia eu me transformar ou eu levar um cenário maravilhoso, não dá. Mas isso não quer dizer que você também tem que trabalhar do início do ano até o último dia do ano letivo somente com o livro. É que ele é o mais fácil, mas tem como você trabalhar com ele de uma forma que fique bem bacana também. Que aí vai depender da sua criatividade. Eu posso pegar um livro e contar uma história ali, lido, ali narrado assim, blá, blá, blá. Ou eu posso pegar, fazer a fala, fazer a voz, a entonação, e vai ficar bem bacana. A utilização do livro como recurso na contação de história na educação infantil, ele pode ser feita de diversas formas. E pode usar vários tipos de historinha. A gente pode ir nas histórias clássicas, que é importante, né? Ela tá ali dentro da literatura infantil, mas a gente também pode variar também, né? Então, por exemplo, eu tenho este livro aqui, que o nome dele é Os Três Porquinhos Malcriados e o Lobo Bom. Então, ele tem uma versão diferente daquele clássico onde os três porquinhos que eram os bonzinhos, as vítimas, e o lobo mau que era o personagem mau. Então, ele é um livro bem bacana, você pode utilizar para trabalhar ele com vários objetivos. Tenho também este aqui, ó, A Verdadeira História da Chapeuzinho Vermelho. Lembrando, sempre que vocês forem fazer a contação de história na sala de aula para os alunos, lembrem sempre de falar o nome do título do livro e o nome do autor e do ilustrador. É bem importante para a criança. Esse aqui é bem bacana, esse livro aqui. Por quê? Esse aqui, ele traz de um jeito divertido a contação. Tá vendo?
que legal. Ele vem aqui, ele tem um envelope, aqui dentro ele tem uma cartinha que sai, as crianças ficam encantadas, ó. A cartinha sai. Tem uma mensagem do lobo. Tem alguns contos, tem algumas palavras erradas ali que a gente comenta, dependendo da idade. Né? Isso aqui você pode trabalhar na educação infantil, mas pode ser trabalhado também no ensino fundamental. Então, ó, cada página ele tem uma coisa legal sobre o lobo. Aqui também, aqui é a Chapeuzinho Vermelho que acaba ficando com ciúmes do lobo que é bom e era gentil e ajudava todo mundo. E daí todo mundo começou a fazer, querer ser amigo dele, ó, que for trabalhar jornal, esses tipo, gêneros literários, é bem legal. Então ele acabou ficando um lobo bom, acabou virando história. Então ela fica nervosa, vai ficando muito brava. Aqui é bem legal porque aqui dá pra você girar, claro, sempre que você for manusear, que aqui eu tô gravando, né? Então fica um pouquinho difícil. Mas você sempre tem que conhecer a história antes, o livro antes, pra você saber o que fazer, não ficar vindo surpresa, ó. Que você gira e ela muda de cor, a cara brava dela. Aí até que ela tem a ideia, ó. Aqui, ó, até estragou um pouquinho de tanto que eu usei esse livro aqui. Que é a ideia de dar salsicha pra ele, dar carne pra ele voltar a ser um lobo mau. Então é bem legal. Esse aqui é um livro bom. Nessa mesma linha tem o Meu Diário Secreto da Chapeuzinho Vermelho. Isso aqui também você pode trabalhar, ó, é bem legal. Do mesmo formato do outro, ó, vai abrindo. E ó, abre a página, você vai lá e conta, você já pensa ali nessa página como que é e abre para eles, olha, bem bacana, bem legal. Cada página é uma surpresa, eles adoram, sabe? É muito legal. Tem da Cinderela também, que vai aqui dentro desse mesmo contexto, né? Ó, cada página. Esse aqui, eu trabalhei ele, ó, muda a imagem quando eu puxo aqui. Esse aqui eu trabalhei ele na minha regência do magistério, que eu trabalhei receitas. Então, ele tem uma parte aqui que ele fala de receitas. Deixa eu chegar lá para vocês verem. Foi bem legal. Passei com nota máxima na minha regência, na minha banca. Mas ele tem... É esse aqui ou é o do Chapeuzinho Vermelho? Bom, enfim, um dos dois. Ele trabalha com receita e eu usei. Foi bem bacana. Tem esses aqui também, ó. Nem sempre você precisa comprar. Esse aqui é lá da Itaú, da coleção lá. Leia para uma Criança. Todo ano, não sei se esse ano até tem que procurar se vai ter. Eu até não vi falar nada. Mas todo ano vem 3 livros para contação de história e vocês vão adquirindo o livro. Olha que legal. O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado. Eles adoram também. Palma, 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 eu vou falar. A história vai começar. Hoje eu vou contar pra vocês a história dos 3 porquinhos malcriados e o lobo bom. Como assim? Essa história foi escrita por Liz Picon, que é gente boa. Vamos lá? Era uma vez uma mamãe porca que vivia com seus 3 porquinhos malcriados dentro de uma pequena casa. Os porquinhos eram muito travessos e sempre deixavam sua mãe doida. Já estou farta de vocês, seus porquinhos arteiros, disse a mamãe. Está na hora de vocês se mudarem e cuidarem das suas próprias vidas. Então, ela fez as malas deles e os mandou embora de casa. Andem logo! O primeiro porquinho malcriado encontrou um montão de palha. Esta palha é perfeita para eu construir a minha casa, ele pensou. Mas aquele porquinho era preguiçoso e não fez a sua casa direito. Por sorte, um lobo bom que passava por ali, que por acaso trabalhava com construção,
decidiu ajudar. Puxa vida, disse o lobo. Que casa mais mal feita. Vou ver o que posso fazer para ajudar. Porquinho, porquinho, posso entrar? Perguntou o lobo. Cai fora! Nem pensar que eu vou deixar um lobo entrar. Encoste uma pata em minha casa e eu vou soprar. E soprar. E expulsar você daqui. Eu só queria ajudar, disse o lobo triste e foi embora. Segundo o porquinho malcriado, encontrou uma pilha enorme de gravetos. Estes gravetos dariam uma ótima casa para mim, ele pensou. Mas esse porquinho era ainda mais preguiçoso que o outro. E sua casa ficou um desastre. Quando o lobo bom viu aquele terrível emaranhado de gravetos, ele pensou: minha nossa, aquela casa é um acidente esperando para acontecer. Eu vou ajudar. Porquinho, porquinho, posso entrar? Perguntou o lobo. Sai daqui! Encoste uma pata em minha casa e eu vou soprar. E soprar. E chutá-lo você daqui em 1 segundo. Sinto muito, disse o lobo triste. Eu só queria ajudar. O terceiro porquinho malcriado era tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que ele nem se deu ao trabalho de fazer uma casa. Ele, em vez disso, encontrou um galinheiro agradável e aconchegante e se instalou por lá. O lobo bom, por acaso, estava passando por ali. Céus, ele pensou. Pobres galinhas, preciso falar com aquele porquinho. Porquinho, porquinho, posso entrar? Dá-o fora! Gritou o porco. Nem pensar que eu vou deixar um lobo entrar. Encoste uma pata em minha casa e eu vou soprar. E soprar. E espera aí, disse o lobo. Essa casa nem é sua, é das galinhas. E daí? Falou o porco. Agora sumam daqui todos vocês. Mas que porquinho mais malcriado, né? O lobo, então, gentilmente convidou todas as galinhas para morarem com ele, pois ele tinha uma casa muito grande feita de tijolos que era muito forte. Enquanto isso, a casa que o primeiro porquinho construiu estava sendo comida por um bando de vacas famintas. E a casa que o segundo porquinho construiu estava sendo desmanchada por um bando de pássaros irritados. E a casa que o terceiro porquinho construiu estava sendo bicado por um galo e foi guinchando até se juntar aos seus irmãos novamente. Exatamente o que o galo queria. Agora, nenhum dos porcos tinha casa, mas o lobo tinha, e era uma casa quentinha e aconchegante. Esta casa seria perfeita para nós, pensaram os porquinhos malcriados. Eles então esperaram até o anoitecer, daí subiram no teto e começaram a descer devagarinho pela chaminé. O lobo ouviu o barulho dos porquinhos malcriados e pegou um enorme caldeirão fervente de sopa. Vocês devem estar com fome, disse o lobo. Ele era, de verdade, o lobo mais doce e gentil do mundo. O lobo bom permitiu que eles morassem com ele. Depois de um tempo, eles deixaram de ser porquinhos malcriados e preguiçosos e aprenderam a construir uma casa decente de tijolos, que era grande o bastante para todo mundo. E assim eles viveram felizes para sempre. E assim a história chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos!
O tapete de contação de história poderá ser confeccionado em tecido de algodão, em TNT, em feltro. Você pode usar os personagens para ser colocado neles, você pode fazer eles também de tecido, de feltro, de TNT, pode ser feito em EVA. Esse tapete, ele pode ter vários formatos. Você pode fazer ele redondo, quadrado, retangular. E ele também, você pode usar ele como uma base para você contar vários tipos de histórias. Você não precisa pensar assim, vou fazer um tapete com uma história de João e Maria. Não, você pode usar ele, uma base, numa cor, e eu quero usar mais com histórias que vai ter floresta. Então, ponho lá, faço minha arvorezinha e tudo, mas nele eu vou inserindo os meus personagens conforme a história que eu estou contando. Então, um mesmo tapete pode ser utilizado para fazer vários tipos de contação de história. E uma dica bem legal é deixar as crianças utilizarem também o tapete. Elas ficam em volta dele e elas também vão fazendo a contação de histórias. Você decide se uma conta, se toda a turma participa, fica ali em volta, ou deixa simplesmente eles manipularem o tapete, que também é bem bacana. Já as saias de contação de histórias, elas devem ser feitas bem grandes. Pode ser feitas com vários tipos de tecido, só que o interessante é elas serem assim, com tecido bem comprido, porque daí assim você consegue trabalhar elas de uma forma bem bacana. Esses tecidos devem ser coloridos e você pode pensar numa saia de contação de histórias onde ela também seja a base para você poder utilizar vários tipos de histórias. Então, você veste ela, você fica no meio, estica a saia, aí você coloca os personagens ali e vai contando a história. Mas também tem várias formas de se contar. Você pode fazer uma saia sem nenhum elemento e simplesmente os alunos ficam ali na frente sentadinhos e você aproveita para fazer a contação até utilizando um livro mesmo. Isso serve para poder organizar a turma. Mas você também tem a opção de fazer essa saia bem mais longa assim e levar eles lá no parque, por exemplo, e eles interagirem com a saia. Você pode pensar numa história utilizando a música ou uma cantiga, e aí leva eles, cada um pega uma ponta da saia e pode interagir com a saia. Então, ele te dá várias maneiras bem interessantes e lúdicas de ser trabalhado uma contação ou uma cantiga, enfim, é só usar a imaginação. O avental de contação de histórias, ele também segue a mesma linha da saia e do tapete de contação de histórias. Ele pode ser confeccionado em tecido de algodão, em tecido de lona, em TNT, em feltro. E você pode pensar nele no formato de um avental mesmo, como fosse um avental de cozinha. Se você quiser ele com babado, aí você tem que pensar de acordo com a história. O interessante também é, da mesma forma que na saia e no tapete, você também pode deixar ele com uma base para você poder contar vários tipos de histórias utilizando o mesmo avental. Então, você vai confeccionar os seus personagens para esse avental, onde você pode
Os personagens também podem ser feitos de algodão, de feltro, mas eles também podem ser feitos de EVA também, dá certo. E esses personagens são inseridos nesse avental de contação com a utilização do feltro. Ou se você fizer o avental usando feltro e os personagens usando feltro, quando o personagem ele é assim fininho, levinho, às vezes nem precisa do velcro para colar. Mas na maioria das vezes você faz um personagem ali com enchimento e tudo, aí você vai precisar da utilização do velcro. E ele também, você pega ele, coloca, amarra e ali você vai fazendo a contação. O interessante, assim, é você pensar de que forma que você vai tirando os personagens para ir fazendo a contação. Então, daí é interessante fazer um bolso. Ou você pode já deixar os personagens ali e a partir dali você já ir fazendo a contação. Aí vai de acordo com o que vocês planejaram. O guarda-chuva é um recurso bem bacana e diferente para você poder fazer uma contação de história. Quem nunca, tem um guarda-chuvinha lá, não tá muito legal, já tá velhinho, e ao invés de jogar fora, você pode transformar ele num recurso para uma contação de histórias. Você pode pintar, você pode inserir personagens ali, você pode colocar feltro, tecido, tudo vai ser de acordo com a imaginação de cada um. E a utilização do guarda-chuva, ele é bacana, porque tem vários modos de você fazer a contação. Você pode colocar ele no chão e virando, e cada face ali do guarda-chuva ser uma parte da história. Como você pode ir girando ele, como você pode simplesmente só amarrar um monte de fitinhas e as crianças ficarem embaixo e você fazer a contação. Você pode utilizar ele na sala de aula também, como enfeite para a sala também ele vai ficar bacana. E ele também pode ser um elemento da história, ele pode fazer parte do cenário na hora de se fazer uma contação. Basta deixar ele bem colorido, colar ou costurar tecidos diversos, ou fazer pintura e transformar num cogumelo. Ele pode se transformar numa árvore, vai depender da imaginação de cada um, da criatividade de cada um. Mas o guarda-chuva ele é bem legal para fazer a contação, as crianças adoram, porque é uma coisa diferente. Olá, eu sou a Adriane da Casa do Contador de Histórias e hoje eu vou contar para vocês uma história que eu aprendi com Cadu Cinelli dos Tapetes Contadores de Histórias. Vamos chamá-la? Ela chegou. Há muito tempo atrás, na nascente do rio Amazonas, havia um velho bagre que todos os dias pela manhã se colocava ao lado de umas pedras e contava histórias. Todas elas começavam assim: eu fui pro mar e voltei. E ali ele contava as histórias da grande aventura que ele tinha feito na sua juventude. Contava as histórias também que ele havia aprendido no mar e as histórias que seu avô um dia lhe tinha contado. Um pequeno bagre, chamado Bagre Cífico, que adorava ouvir as histórias do avô, chegou para o velho bagre e disse: Vovô, eu também posso ir para o mar? E o velho bagre respondeu: pode, meu neto,
Mas me prometa uma coisa. Um dia você volta para contar a sua história. E o Bagricico foi. Numa manhã bem cedinho, se colocou a nadar. Se colocou na sua jornada. E foi, nadando, 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 nadando. Viu peixes que ele nunca havia visto, lugares, pessoas. Até que no final da tarde, quando viu algo se mexendo na frente, se lembrou que ele ainda não havia comido nada. E mais que depressa, ó, nhoque, abocanhou. Era uma minhoca. Mas logo que sentiu algo lhe espetando a boca, ele se lembrou das histórias do avô. Aquilo era um anzol de pescador e ó, deu um jeito e cuspiu aquilo fora. E continuou nadando. Nadou, nadou, viu fazendas, pessoas, árvores imensas. E no final da tarde se colocou embaixo de uma ponte. E ali um menino lhe veio fazer cócegas nas escamas. E ele achou aquilo tão gostoso, tão gostoso. Mas ele se lembrou. Ele tinha que ir para o mar. E continuou, então, a sua viagem. Nadou mais um pouco. Ouviu um canto de pássaros maravilhoso. E continuou. Passou por um cardume de peixes que falava uma língua estranha que ele nunca havia ouvido. Se distraiu com eles e não percebeu que ali no seu encalço havia um peixe vermelho, enorme, de boca aberta, que queria devorá-lo. Esse peixe, mais que depressa, veio atrás de Bagricico, que rapidamente nadou para cá, nadou para lá, nadou para cá, nadou para lá, se esquivou do peixão, mas caiu num redemoinho que estava ali no meio do rio. Foi tragado para o fundo, aonde bateu a cabeça em pedras e desmaiou. Foi arrastado e só acordou depois de muito tempo naquilo que ele achou que fossem nuvens. Mas quando ele percebeu ou sentiu o gosto salgado em sua boca, se deu conta que estava no mar. Passou as ondas e foi para o mar profundo. E ali ele viveu muitas histórias. Passou por muitas aventuras e conheceu histórias do mundo todo. E o tempo passou. E ele se lembrou da promessa que ele tinha feito para o avô. Então, Bagricico começou a voltar para casa. E passou pelas ondas, pelas espumas, passou longe dos perigos, dos peixes furiosos que queriam devorá-lo. Passou por cardume de peixes, mas agora ele sabia a língua. E apesar do desejo de ficar papeando, conversando, ele passou porque ele tinha que voltar para casa. E ele nadou. Nadou, nadou, nadou. Passou longe dos pescadores e rápido, chegou na nascente do rio onde ele havia nascido. E ali ele chamou: vó, vô, pai, mãe. Ninguém veio encontrá-lo. E triste, ressabiado, olhou para o lado e viu numa pedra que era assim polida, feita espelho, a imagem do avô refletida. E ele entendeu o que havia acontecido. Ele então quase chorava quando um peixinho veio na sua direção e disse: Vovô, me conta uma história.
Bagricico então respirou fundo e disse: eu fui pro mar e voltei. E aí ele contou as suas histórias. Vovô, eu também posso ir pro mar? Pode, meu neto, mas me prometa uma coisa. Um dia você volta para contar a sua história. Sim, Salabim. Mais uma história que chega ao fim. Agradeço mais uma vez aos tapetes contadores que me ensinaram um dia esta história tão linda que agora eu conto para vocês. Muito obrigada. E aproveita para se inscrever aí na nossa página. Ajuda a Casa do Contador. Obrigada. O Dedoche, você pode trabalhar ele com diversos personagens. Você pode trabalhar com os clássicos, você pode trabalhar com desenhos animados, com filmes infantis. Pode ser confeccionado com vários tipos de tecidos e materiais. O fantoche também. Ele vai na mesma linha do Dedoche. Você pode trabalhar ele com vários tipos de personagens, vários tipos de histórias, além das crianças gostarem muito de manipular. Então, além de você fazer a contação, você também pode deixar à disposição dos alunos para eles manipularem. Eles adoram, ou eles fazerem a contação também, que eles gostam e são capazes disso. Os palitoches, eles já são mais acessíveis. Você pode fazer de papel, de papelão, de vários tipos de materiais também. Se quiser fazer de feltro, pode fazer. E eles são menores, você pode pensar em vários tipos de história para contar, você pode inventar uma história, mas o palitoche, além dele ser muito fofinhos, as crianças também adoram, e você pode fazer uma contação de história utilizando eles. Você já pode usar, se você já tiver um painel, uma caixa para fazer contação de histórias, você já adapta, né? Você pode adaptar para poder usar esses recursos, né? O fantoche, ou o palitoche, ou o dedoche. E as crianças simplesmente amam quando você vem com esse tipo de recurso que é lúdico, que eles podem ver o personagem, podem interagir com o personagem. É muito legal. Você pode usar o personagem na história, como o personagem pode contar uma história. Ele pode ser o narrador de uma história na sua sala de aula. É bem bacana. Os objetos te dão uma infinidade de formas de ser feito contações de histórias de uma forma diferente. Então, o professor ou o contador, mas principalmente o professor de educação infantil, ele deve pensar fora da caixa, da caixinha, né? Então, aquela coisa, aquele objeto, aquele lixo reciclável, que para a maioria das pessoas não tem utilidade mais, para um contador de história, para um professor de educação infantil, ele vira um personagem. Você olha para um copinho e você consegue imaginar já um personagem de uma história. A fantasia, ela já é uma coisa assim que ela já vai agregar e muito numa contação de história. Porque ela leva a criança a entrar no mundo da imaginação assim só no visual. Imagina você entrando na sua sala de aula já vestida de bruxa para uma contação de história. Eles vão amar. Mas você também pode simplesmente colocar só um chapéu, só um objeto, só um lenço, só a vassoura. Nem sempre você também precisa estar fantasiado com o personagem daquela história. Você pode se fantasiar e contar um outro tipo de história. Tudo isso dá super certo. O teatro de sombras,
ele já é bacana também por ser um recurso mais simples, onde a confecção dos personagens é de uma forma mais rápida, mas também não deixa de ser legal e criativo na hora de fazer a contação para as crianças. E não podemos esquecer do teatro de bonecos, porque é muito bacana. Você pode fazer ele usando vários tipos de bonecos e também você pode contar vários tipos de histórias e ser usado várias pessoas para contar uma história, ou apenas uma narrando e uma manipulando os bonecos. As crianças amam. E os recursos tecnológicos? Os benditos recursos tecnológicos. Benditos e às vezes malditos. Porque se a gente não consegue acessar, se a gente não consegue saber lidar com essa tecnologia, olha, ela pode ser o céu ou o inferno. Eu sei o que eu estou vivendo e se não fosse a ajuda das minhas filhas, eu não sei como que eu ia me virar agora nesse momento, né? Mas ele é importantíssimo durante essa pandemia para os professores poderem gravar as aulas e mandar para os alunos estudarem em casa. Então, neste momento, ele está sendo imprescindível. Mas a gente já teve a TV, tem a TV, a gente já teve o DVD, o aparelho de DVD que a gente comprava os DVDs e colocava lá as historinhas, as musiquinhas. Agora, o pendrive, que você baixa qualquer coisa. Tem as redes sociais. Mas tem como você também produzir material bacana utilizando um celular. Você pode utilizar uma rede social, por exemplo, o TikTok, que ele tem outras redes sociais também. O Instagram também, que ele possibilita na parte de vídeo, ele tem filtros, um monte de coisa. Então, se você tiver, assim, criatividade, você consegue pegar uma historinha clássica e recontar ela com personagens ali, você pode fazer todos, ou você pode chamar alguém da sua família para te ajudar, ou você pode pegar e usar os filtros também e fazer só a narração. Nossa, é infinito. Eu recomendo que vocês vão lá e vão testando. Tudo teste, tudo façam, tudo saia da sua zona de conforto. Às vezes, a gente fica só naquela do livro, é legal, é importante, mas às vezes a gente tem outras coisas que dá para trabalhar também, né? E fica bem bacana. Tem também o livro gravado, que é bem interessante também fazer. Que você pode pegar um livro, uma historinha clássica ou qualquer, ou mais atual, e você pega o livro e você vai fazendo a contação, usando a sua voz, narrando e gravando a página. Né, conta a história, gravou uma página, vira e é bacana isso. Às vezes você encontra no YouTube. Para sala de aula, para a gente trabalhar em sala de aula, é muito bom. Porque lá já tem bastante coisa pronta. Lá tem várias contações prontas de todo quanto é jeito. Então, para sala de aula, a gente pode utilizar desses recursos. É bem importante e ajuda bastante no dia a dia de uma professora ou professor. Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe pediu para levar doces para sua vovozinha. Chapeuzinho, vá pelo caminho seguro, disse a sua mãe. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Eu me chamo Lobo Mal. Hoje eu vou pegar você com meu instinto animal. Não vai ter como se esconder, porque eu me chamo Lobo Mal.
Olá, Chapeuzinho Vermelho. O que faz pela floresta? Pergunta o lobo. Estou levando doces para minha vovó, respondeu Chapeuzinho. Sabe, eu conheço um atalho para chegar mais depressa, sugeriu o lobo mau. Contrariando sua mãe, a Chapeuzinho decide pegar o atalho. O lobo, com más intenções, corre muito para chegar antes na casa da vovozinha. Pode entrar, disse o lobo mau, já vestido com as roupas da vovozinha. Vovó, por que suas orelhas estão tão grandes? É para te ouvir melhor, respondeu o lobo. E para que esses olhos tão grandes? É para te ver melhor, minha netinha. Credo, vovó, por que a senhora está com essa boca tão grande? É para te comer, respondeu o lobo, correndo atrás da Chapeuzinho. Um caçador que passava por ali escutou os gritos e decidiu ajudar. O lobo, como um belo covarde, saiu correndo quando viu o caçador entrar. A Chapeuzinho Vermelho encontra sua avó dentro do armário. Então, elas se abraçam felizes por estarem vivas. E comemoram comendo todos os doces da cesta. Pela estrada fora eu fui bem sozinha, levar esse doce para a vovozinha. A estrada é longa e o caminho é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. Ilustrações, Cláudios. Era uma vez uma menina, linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com um laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremilicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava: ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume e ele ficou branco outra vez. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina.
O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocozinho preto e redondo, feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Por isso, daí a alguns dias, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: "Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha?" A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: "Artes de uma avó preta que ela tinha." Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre é com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho, quando desanda a ter filhote, não para mais. Tinha coelho para todo gosto: branco bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha, já se sabe, a filhada da tal menina que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: "Coelha bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha?" E ela respondia: "Conselhos da mãe da minha madrinha." Confecção de personagens. Como que é o processo para confeccionar um personagem, um cenário, um recurso? Enfim, aí vai depender de cada um, da habilidade que você tem, a criatividade, mas como eu falei anteriormente, vocês também podem comprar, pode adquirir. Sempre tem aquela professora lá, colega, que produz materiais maravilhosos, tem sites, enfim. Mas eu posso fazer personagens para minha historinha utilizando qualquer coisa que eu tiver em casa. Eu posso utilizar papéis, eu posso utilizar tecidos, eu posso utilizar, dentro dos tecidos, a gente tem o feltro, o TNT, a gente pode utilizar os lixos lá, ó, material que seria jogado fora, a gente pode utilizar palitos de sorvete, palitos de churrasco, a gente pode utilizar caixas, a gente pode utilizar garrafas, latinhas, enfim, né? Não é à toa que a professora de educação infantil, o professor de educação infantil, ele passa olhando os lixos alheios. Aí tem uma coisa, e você pode fazer uma contação de história também utilizando qualquer coisa, como eu já falei. Qualquer coisinha que eu tiver em casa. Eu já fiz uma contação de história para uma turma, eu fiz a contação do João e o pé de feijão, e eu utilizei lápis de cor. Então, eu escolhi alguns personagens, assim, que era bacana, assim, por exemplo, o João, é claro, o gigante, pensei na árvore, então eu peguei lápis compridão, lá, quando o lápis tá menorzinho, assim, e pensei na cor, e peguei só esses personagens, eu fui contando, e quando chegava a vez desse personagem, ele aparecia e eu fazia a contação. No começo as crianças ficam assim, dali a pouco elas já estão ali, já entrou na história. Também tem formas bem bacanas e criativas de você fazer os personagens utilizando o recurso que você tem em casa. Lembra que eu tinha pedido para vocês pensarem numa história e produzir um personagem.
que isso vai ser linkado mais para frente, numa próxima atividade. Aí, eu tava aqui olhando, né, aqui em casa, e vi que as minhas colheres de pau lá da cozinha tava meio velha, meio, e não dá certo, né, tava precisando ser trocada de silicone, porque dizem que tem a questão da higiene, porque a madeira, apesar das minhas serem de bambu, tem as ranhuras, onde pode entrar bactérias, enfim. Eita, que nojo! E aí, não é que me deu a ideia de pegar uma colher de pau e transformar num personagem? Olha só, o Cícero, o Heitor e o Prático. Posso usar também só esse? Uma história do ursinho e o Pooh? O leitão? Posso? Posso. Posso inventar um outro nome? Posso. Posso usar só o porquinho? O primeiro porquinho, o segundo porquinho, o terceiro porquinho? Posso. Posso modificar a história? Posso. E o lobo mau? Tá aqui. Agora é só fazer a contação. Eu posso fazer a contação utilizando só eles. Era uma vez 3 porquinhos. Então, daí eu penso, claro, tudo eu planejo antes. Que se chamava Cícero, Prático e Heitor. Eles viviam felizes junto com a sua mamãe. E vou contando a história. Tem mais um jeito que eu pensei aqui. Daí eu vou disponibilizar para vocês essa historinha, o link dela, porque eu não vou poder pôr aqui, como já falei, por conta dos direitos autorais. Não vou poder pôr o vídeo aqui, mas eu vou deixar o link para vocês assistirem inteiro. Era uma vez 3 porquinhos: Cícero, Heitor e Prático. Nessa historinha também tinha um personagem muito malvadão, que era o lobo mau, que chegava e assoprava a casa dos 3 porquinhos. Olha que interessante. Isso aqui é um filtro de café antigo. Aqui eu fiz uma gambiarra, ó. Mas aqui vocês podem pegar, achar uma outra coisa para colocar aqui e cola definitivo. Tá vendo, ó? Aqui as orelhinhas eu usei papel, aqui nos olhos é papel colado, aqui é um biquinho, não colei definitivo porque isso que eu uso, aqui é um biquinho de confeiteiro. Então, tá vendo? E não remete? E de repente chegou o lobo mau na primeira casinha aí. Os 3 porquinhos eu fiz com aquela embalagem de massa de tomate lá da Elefante. Então, eu pintei ela de rosa. Aí vocês podem, se você for utilizar ele mesmo para várias contações, passa várias camadas de tinta, inverniza também para não sair. Faz a carinha do porquinho, posso fazer orelhinha, posso fazer do jeito que eu quiser. Mas se eu só fizer isso aqui, ó, já tá pronto. Ou, na história original, são canecas já dessa cor e a pessoa confeccionou, então são canequinhas. Eu não tinha, então eu pensei assim, e achei muito bacana, então eu pintei, improvisei, a gente pode improvisar. Aqui eu improvisei uma alça, para poder eu estar fazendo a... E chegou o porquinho e falou: mamãe, mas o que eu vou fazer agora? Então, para você ver como que você pode utilizar qualquer coisa que você tem em casa como recurso para você poder contar uma historinha bem bacana. Então, pessoal, agora chegou a hora da lição de casa. Na outra aula, eu tinha pedido para vocês confeccionarem um personagem com objetos que vocês tivessem em casa. Beleza? Espero que vocês tenham feito, hein? Ai, ai, ai. E aí, eu pensei assim, vamos linkar uma atividade na outra. Porque, como eu falei anteriormente, eu não ia ficar pedindo para vocês um formulário para vocês preencherem e não sei com quantas questões enviarem para mim. Não é justo, né? A gente tá tão cheio de coisa para fazer.
Então eu pensei nisso, numa coisa assim que vocês pudessem tá colocando em prática para vocês verem que é legal, que é bacana, e uma coisa que vocês vão poder utilizar depois. Então, para a próxima aula, a atividade vai ser a seguinte. Vocês vão assistir a história dos 3 porquinhos, que eu vou disponibilizar o link e que conta dessa forma que eu falei para vocês ainda agora. Que a contadora de história tá usando caneca, ela fez também com filtro, só que lá ela tem cenário e ela fez de um jeito diferente que eu não vou contar, porque daí vocês vão ter que assistir. Então, essa é a lição de casa, essa é a segunda atividade, assistir essa história. Isso vai ser linkado com a última atividade que eu vou pedir para vocês, beleza? Eu tenho uma observação antes da gente encerrar essa aula de hoje, referente sobre contação de história. Primeiro, eu tô disponibilizando os links aqui, porque eu já falei que infelizmente, nem tudo eu posso estar colocando aqui, nem todos os vídeos, que seria muito riquíssimo. Vocês iam ver minha cara bem menos. E então, eu tive que correr atrás para ver que jeito que eu ia fazer isso. Então, tem algumas surpresas aí, aguardem. E também, eu pensei nessa forma de link. Então, eu deixo o link na descrição do vídeo, vocês vão lá na descrição do vídeo. E para essa historinha, eu vou colocar o link também no grupo que foi criado, de WhatsApp. E também vou colocar o link no e-mail para quem não está no grupo ainda, para quem não me mandou o número do celular e não está no grupo, para poder acessar. Eu também havia falado que eu ia mandar os documentos, os textos, as coisas para vocês via e-mail. Mas aí eu fiquei pensando assim, todo dia tá enchendo o saco, né? Mandando link. Então eu pensei... E no final da 8ª aula, quando encerrar, aí eu preparo, assim, resumidamente, nada muito extenso, cada assunto que foi abordado. Os campos de experiência da BNCC, aí eu ponho o que eu utilizei, o que é recurso, o que é contação de história, tudo isso para vocês poderem, quando precisar acessar e pesquisar, vocês têm essa informação, né? Então é isso. Então a gente está chegando ao final da nossa 3ª aula e eu conto com vocês para a próxima aula. Um beijo a todos! Fez as malas deles e os mandou embora de casa. Andem logo! Eles então